Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para gravar uma devocional e hoje quero falar sobre o seguinte tema: uma condição, uma solução e uma promessa apresentadas por Cristo, baseado no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 a 39. Também você sabe que eu gosto muito de leituras de autores reformados, e eu gosto muito do Riley, baseado nas suas meditações, que eu quero trazer uma devocional, uma palavra para todos nós hoje. Então, João capítulo 7, versos 37 a 39, diz assim o texto: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus queridos, como diz o pastor Riley, alguns têm afirmado que certas passagens bíblicas deveriam ser impressas com letras de ouro. Os versículos que lemos constituem uma delas. Contém aqui um convite amplo, completo e gratuito a toda a raça humana, a todos. Um convite que transforma eminentemente o Evangelho de Cristo nas boas novas de Deus para toda a raça humana. Então, devemos considerar os detalhes desse maravilhoso convite que Jesus faz a todos nós. Em primeiro lugar, Jesus apresentou aqui uma condição aos seus ouvintes, uma condição aos seus ouvintes. Ele disse: se alguém tem sede. Sem dúvida, essas palavras tinham um sentido espiritual, é óbvio. A sede a que ele se referiu era completamente de natureza espiritual. Significa ter anseio na alma, convicção de pecados, desejo de ser perdoado, anelo por uma consciência em paz. O homem que reconhece ser um pecador e busca o perdão, aquele que é profundamente sensível às necessidades de sua alma e com sinceridade deseja obter ajuda e consolo, esse é o que demonstra possuir a disposição que o Senhor tinha em mente ao dizer: se alguém tem sede. É dessas pessoas que Jesus está falando. O verdadeiro significado dessa expressão pode ser visto na atitude dos judeus que ouviram a pregação de Pedro, do apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecostes, e tiveram os seus corações compungidos, diz o texto. Também na atitude do carcereiro de Filipos, que clamou a Paulo e a Silas: que devo fazer para que seja salvo? O que eu posso fazer? Em ambos os casos, havia sede nas pessoas. Sede. Infelizmente, meus queridos, esta sede é desconhecida por muitos, infelizmente. Todos os homens deveriam senti-la, se fossem realmente sábios. Não existe na terra, entre homens ou mulheres, que não precise dessa sede pela salvação. Não existe. Por quê? Porque todos somos criaturas mortais, caídas e pecadoras. É por isso. E um dia, meus queridos, nossas almas serão julgadas e passaremos a eternidade no céu ou no inferno. Isso vai acontecer, sabe quando? Daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, eu e você estaremos diante de Deus. Estaremos ou no céu ou no inferno. Apesar disso, são inúmeros os que têm sede por muitas coisas, exceto por salvação. Isso me deixa muito triste. Dinheiro, prazer, honra, posições. São estas as coisas que as pessoas desejam. Dinheiro, prazer, honra, posições. A indiferença da maioria das pessoas em relação à sua própria alma é a prova mais clara, vejam, é a prova mais clara da queda do homem e da extrema corrupção da natureza humana. Não devemos admirar que a Bíblia refere-se ao homem natural, sabe aquele homem sem a graça, o homem que ainda não foi convertido? A Bíblia chama esse homem como cego, alguém que dorme e está morto, quando poucos se encontram entre os despertados, vivos e sedentos pela salvação. Feliz é aquele que tem experimentado esta sede espiritual. Esse é feliz.
A verdadeira vida cristã, sabe quando que inicia? Ela se inicia ao reconhecermos que somos pecadores culpados, vazios e necessitados de Cristo. Enquanto não entendermos que estamos perdidos, permaneceremos longe do caminho da salvação. O primeiro passo, ouçam isso, o primeiro passo em direção ao céu consiste em sermos inteiramente convencidos de que merecemos o inferno. O sentimento de pecado é um bom sinal que às vezes assusta o homem e o faz pensar na condição de sua alma. De fato, este é um sintoma da vida espiritual. Olha o que disse Jesus em Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus aqui agora ele apresenta uma solução. Antes ele apresentou um convite, agora ele apresenta uma solução. Ele disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele declarou ser a verdadeira fonte de vida e aquele que supre todas as necessidades espirituais. Meus queridos, Jesus é o único que é a fonte de vida, é o único que pode suprir todas as nossas necessidades espirituais. Ele é o único. Ele convida todos os que carregam o intenso peso do pecado a vir a Ele e tê-lo como ajudador. As palavras venham a mim são poucas e simples. Venham a mim. Mas solucionam uma questão fundamental que toda a sabedoria grega e os filósofos romanos eram incapazes de responder. Elas mostram como o homem pode ter paz com Deus. Indica que a paz é obtida em Cristo, ao confiarmos nele como mediador e substituto. Em outras palavras, obtemos a paz através da fé em Jesus, somente nele. Vir a Cristo significa crer nele. É isso que Jesus está dizendo. A solução parece simples demais para ser verdade, mas não há outra além dessa. Não há. Toda a sabedoria do mundo jamais encontrará nela qualquer falha ou achará outra melhor. Aplicar a si mesmo esta grande solução prescrita pelo Senhor Jesus é o segredo para sermos salvos. Esse é o segredo. Os santos homens de Deus que vivem ou que já viveram antes de nós foram pessoas que pela fé beberam dessa fonte e encontraram alívio. Sentiram sua culpa, reconheceram o vazio de suas vidas e tiveram sede por libertação. Ouviram falar que em Cristo crucificado há completo perdão, misericórdia e graça para todos os que se arrependem e creem. Creram nas boas novas e passaram a viver de conformidade com elas. Veja, desprezaram toda a confiança em sua própria bondade e dignidade. E pela fé, o que eles fizeram? Vieram a Cristo como pecadores. Agindo desse modo, eles encontraram consolo e receberam vida espiritual. De fato, seguir o pecado é abominável. Ter sede e verdadeiramente vir a Cristo são os passos que conduzem ao céu, mas são passos grandiosos. Milhares demonstram excessivo orgulho e desinteresse em dar esses passos. Infelizmente, poucos são os que pensam nisto, e menor ainda o número dos que creem. E por último, o Senhor Jesus faz uma promessa. Ele disse: quem crer em mim, veja, do seu interior fluirão rios de água viva. Certamente essas palavras possuíam um sentido figurado, é óbvio. Tinham dupla aplicação. Por um lado, ensinam que todos os que pela fé vêm a Cristo encontrarão nele o quê? Satisfação abundante, plena satisfação. Não vão precisar buscar em nada deste mundo a satisfação que eles tanto desejam. Por outro lado, mostram que os crentes não apenas encontram nele o suficiente para satisfazer sua própria alma, mas também, sabe o que? Eles se tornam uma fonte de bênção para as outras pessoas. Elas são tão abençoadas que elas querem que outras pessoas também venham a Cristo e bebam desta água para matar a sua sede espiritual. O cumprimento da parte inicial da promessa pode ser testificado por milhares de crentes que vivem em nossos dias. Caso fossem buscadas em suas vidas as evidências,
Eles diriam que, ao vir a Cristo pela fé, encontraram nele mais do que esperavam, muito mais. Quando creram, experimentaram paz, esperança e consolo, os quais não trocariam por nada desse mundo. Encontraram a graça de Cristo à proporção de suas necessidades e também encontraram força à medida que careciam em seu viver. Em si mesmos, em seus próprios corações, acham frequentes decepções, mas em Cristo jamais, jamais se desapontaram. O cumprimento da outra parte da promessa não se cumprirá totalmente até o dia do juízo, até o dia de Cristo. Somente esse dia revelará o bem que todo crente, como um instrumento, realizou em favor de outros desde a sua conversão. Durante suas vidas, alguns promovem o bem através dos seus lábios, assim como os apóstolos e os primeiros pregadores do Evangelho. Outros o fazem através da sua morte, como Estevão, o ladrão arrependido, e os mártires da Reforma Protestante. Ainda outros o praticam até mesmo depois de sua morte, pelos seus escritos, pelos seus livros, como Baxter, Bunyan e o pastor Riley, que eu sempre cito aqui para vocês. Mas de um jeito ou de outro, ao longo de sua vida, provavelmente quase todo crente será uma fonte de bênçãos. Por meio de palavras ou atos, princípios ou exemplo, direta ou indiretamente, eles sempre deixam marcas nos que os cercam. Eles podem não estar cientes disso agora, mas naquele dia, no último dia, reconhecerão que é verdadeiro. E o que Cristo prometeu se cumprirá. Diante de tudo isso que ouvimos, a pergunta para nós hoje é a seguinte: sabemos por experiência o que significa vir a Cristo? Essa é a questão que deve surgir em nossas mentes hoje, ao findarmos as considerações sobre esta passagem. A pior, meus queridos, a pior de todas as condições para uma alma, sabe o que é? É não se importar ou se preocupar com a eternidade. É não possuir a sede mencionada pelo Senhor Jesus aqui nesse texto. O maior de todos os equívocos é procurar alívio através de qualquer outro meio, além deste vir a Cristo. Quantas pessoas estão procurando outros meios, sendo que Jesus é o único meio? Uma coisa é ir à igreja, ouvir aos ministros do Evangelho e participar das ordenanças de Cristo. Outra bem diferente é ir ao próprio Senhor Jesus Cristo. E feliz é aquele que não apenas conhece, mas também vive de acordo com esses fatos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Que Deus te encoraje, meu querido. Que Deus te encoraje a tomar a séria decisão de ir a Cristo em fé, arrependimento e obediência hoje mesmo. Assim que Deus te abençoe. Amém.